Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Nessa aula o assunto será Embriologia e é uma aula extra, na qual nós vamos discutir os tipos de segmentações ou clivagens e também os tipos de ovos que surgem, que podem ocorrer no desenvolvimento embrionário dos animais. Vamos lá então. 1. A segmentação chamada de holoblástica é igual. Holoblástica significa também total. Significa que todo o zigoto ou ovo vai se dividir e que as células formadas terão o mesmo tamanho ou volume. Esse tipo de segmentação ocorre em ovos que têm pouco material interno, são ovos oligolécitos. Então é um ovo, olha lá como está aparecendo, que tem pouco vitelo ou lécito. É um ovo que acontece em mamíferos e equinodermos. Vale a pena lembrar que esse ovo aqui está se referindo ao zigoto, que é a primeira célula do animal. Ok? Então nós temos aí uma representação da segmentação holoblástica e igual. Note que todo o zigoto se divide. Nós temos aqui, só para você ver, né, a representação. Aqui está sendo indicado o zigoto. Okay? O zigoto, está aparecendo lá a casetinha que eu estou desenhando aqui, mais ou menos, né? O zigoto, ele se divide por completo e vai formar duas células de igual volume ou tamanho. Essas células estão aqui, né? A gente vê uma célula aqui, a gente vê a segunda célula aqui. Ok? Então nós temos aí a formação de células de igual tamanho. Essas células recebem o nome de blastômeros. Blastômero é a célula que se forma durante as divisões celulares que acontecem no desenvolvimento embrionário do animal. Então tá aí uma representação esquemática da segmentação holoblástica e igual. Se existe a holoblástica igual, existe a holoblástica e desigual. Esse é o segundo tipo, então, de segmentação. A segmentação holoblástica e desigual ocorre em ovos que têm vitelo preenchendo o ovo até a sua metade. Isso ocorre, então, em ovo, olha lá, ovo, que a gente chama de heterolécito, ou telolécito incompleto, ou mediolécito. Eu gosto muito da palavra mediolécito porque ela se refere ao vitelo preenchendo até a metade do ovo. Então, olha lá, ovo com vitelo pela metade. Anelídeos, moluscos e anfíbios possuem esse ovo, possuem, então, obrigatoriamente, segmentação holoblástica e desigual. Olha lá um esquema mostrando, né? Aqui, todo o zigoto se divide, só que as células formadas têm tamanhos diferentes. A gente fala em micrômero, que são células menores, e em macrômeros, que são células um pouquinho maiores. Então, o zigoto inteiro se divide, todo ele se divide, mas as células formadas têm tamanho diferente. Ok? Continuando e comparando a segmentação meroblástica e discoidal. Mero, eu vou indicar lá no item, olha lá, mero, estou rabiscando aqui, ó, tá vendo? Ó, gente, olha lá, rabiscando, mero significa parte. A divisão, então, é parcial, uma parte do ovo se divide. Okay? Que parte se divide? A parte de cima, que é em forma de disco, ó, por isso discoidal, estou riscando aqui em cima, tá? Ó. Então vamos lá, essa divisão ocorre, ou segmentação, não é mesmo? Ocorre em ovo telolécito, ovo telolécito completo. É um ovo que tem bastante vitelo, então chamado também de megalécito, tem muito vitelo. Esse ovo com muito vitelo, como está aparecendo, ele ocorre nos peixes, nos répteis, nas aves e nos mamíferos que botam ovo. É o ovo dos animais que têm o desenvolvimento embrionário fora do corpo da mãe, então precisam de bastante vitelo. Vou grifar o vitelo aqui, olha lá. Ou esse tal de lécito, é a mesma coisa que vitelo. Vitelo, lécito, são nomes para designar nutrientes. Vitelo, lécito, se refere aos nutrientes que o ovo deve apresentar para que ocorra o desenvolvimento embrionário do animal, do embrião do animal. Uma representação mostrando para vocês, olha só que coisa curiosa, apenas a parte de cima, né, a gente vê aqui, ó, né, a parte de cima do ovo se divide.
Ó, no final a gente vai ter aqui, ó, a divisão apenas dessa parte discoidal, que é essa parte de cima, ok? Ó? Então só a parte de cima que se divide. A parte de baixo fica íntegra, preservada. É porque a parte de baixo tem bastante vitelo. Então a segmentação, olha lá, ocorre apenas no disco germinativo. Vou grifar disco germinativo. É a parte de cima do ovo que está se dividindo, que vai se dividir. Segmentação meroblástica e discoidal. Tá aí. Último tipo de segmentação, para fechar essa aula extra de embriologia. Ela é chamada de meroblástica também, só que ela é superficial. Então vou grifar aqui, ó, superficial, porque vai ocorrer na periferia do ovo. Ocorre em ovo que tem vitelo no centro. O vitelo ou lécito, olha lá, está no centro. Eu estou grifando o ovo aqui, a palavra centrolécito. Então a gente tem lá, ó, vitelo no centro. Os insetos, principalmente os insetos, são os animais que têm um ovo assim. Esquematizando a segmentação meroblástica e superficial. Olha só que coisa curiosa, a parte periférica é que vai se dividir. Tá? Nós temos aqui no início a divisão do núcleo em várias partes. Então ali a gente está sendo mostrada a seta, está aparecendo aí, né? Para você ver o núcleo se dividindo em várias partes. Cada parte migra para a periferia. Então olha lá, ó. Nós temos aí núcleos migrando para a periferia ou superfície, e na periferia ou superfície ocorre a formação das células, que vão consequentemente formar um embrião, e o embrião, por sua vez, se desenvolverá num inseto, num animal adulto. Esta foi mais uma aula de embriologia, espero que tenha ajudado. Até a próxima!